Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cardinale, esse é o canal de Pro pra Paz e eu tô passando aqui para contar um pouco como foi minha experiência ontem na empresa Rede, em que eu fui convidada a participar do evento #Mulheres em Rede, em celebração ao Dia das Mulheres. E falar sobre educação, autoeducação especificamente, para mim é um grande prazer, em especial porque ao longo dos anos, como educadora, foi o que norteou a minha conduta em sala de aula. Né? Autoeducação é ser capaz de escolher um método, uma forma de atuar, de se aprimorar fisicamente, mentalmente, moralmente. E ao longo dos anos eu venho conhecendo várias linhas, né, que têm moldado o meu comportamento em sala de aula, o meu comportamento como educadora, né? Em especial com base nas estatísticas um tanto quanto desanimadoras sobre o universo do educador, sobre o universo, né, de nós mulheres. Então, ontem eu comecei a nossa conversa falando um pouco sobre sororidade, que é um conceito tido como base, né, no feminismo, na ideia do feminismo, que é essa aliança entre nós mulheres, né? Que é essa junção, essa união de nós mulheres em busca de objetivos em comum, né? Então, quando nos unimos, quando nos tornamos companheiras umas das outras, quando atuamos na base da empatia umas com as outras, nós temos mais força para lutar contra uma sociedade que é um tanto quanto machista, né? E que por vezes também nos fez ser um tanto quanto machista. Daqui a pouquinho eu vou ilustrar um pouco desse nosso comportamento que às vezes surge, né, com naturalidade. Mas como é que a gente atua nessa sororidade, né? Como é que a gente pode fazer para criar alianças com outras mulheres? Então eu levei algumas estratégias. Né? Sempre que você encontrar uma mulher fazendo algum tipo de trabalho, ajude a divulgar esse trabalho. Quanto mais tivermos mulheres aparecendo e divulgando seus trabalhos intelectuais, manuais, o que quer que seja, mais nós damos visibilidade, né? Todas as vezes que você se deparar com alguma mulher, né, reforçando um estereótipo, nossa, mas esse seu cabelo tá muito masculino, ou esse cabelo não combina com você, né? Se imponha, lembrando, né, a essa pessoa que cada um tem o direito de escolher aquilo que lhe faz bem e que nós não precisamos atender a nenhum estereótipo, que nós temos o poder de simplesmente ser, né? O poder e o direito de simplesmente ser. Né? Inclusive, esse era o recorte que eu ia fazer. Outro dia eu me deparei com uma situação em que uma mulher falava para outra assim: nossa, ridícula você tá, eu não converso com mulheres magras assim que nem você. E aí eu peguei aquela cena e falei, caramba, a pessoa que estava ouvindo fez uma cara de não sei o que eu falo, porque não sei se tá legal, se tá ruim, se isso é um elogio, se isso é uma crítica. Né? Então, lembrem-se, magreza não é sinônimo de beleza, não é sinônimo de ser mulher, de ser feminina, né? Um cabelo liso ou não é sinônimo de ser feminina, né? Cuidado com as palavras que você usa ao se referir a uma outra mulher, porque, por exemplo, dessa forma, deu a entender que uma estava diminuindo a outra, porque essa que falava também é magra. Era bem magra, né? Então, cuidado com a forma como você se refere a uma outra mulher, né? Refira a essa mulher com respeito, com carinho, né? Refira a essa outra mulher com admiração. Eu acho que essa é uma palavra bastante importante de ser dita, admiração. Todas nós mulheres sabemos, né, como é difícil se colocar, como é difícil nos impor, né, diante dos diferentes contextos. A gente sabe o quanto é difícil se libertar das amarras e rótulos sobre o que é ser mulher. Então, reveja, você mulher, a forma como você olha para essas outras mulheres. Certo? Atue com base no companheirismo, na empatia, né? Na compreensão, na compaixão do outro, né? Com essa outra mulher especificamente. O que é essa compaixão? Né? É pensar em como essa mulher, o papel que essa mulher tem dentro desse coletivo. Né? É pensar o quanto essa mulher ela se coloca com amorosidade ou não dentro desse coletivo. Então pense, né, o quanto essa garota, essa mulher, essa menina precisa fazer para se colocar ainda nos dias de hoje. Né? Então vamos atuar hoje nessa ideia de sororidade, de empatia. Não fale mal das mulheres, não julgue o corpo das mulheres, não julgue o cabelo das mulheres, nem a postura delas.
né? Pelo contrário, valorize-as, incentive-as, estimule-as, né? Quanto mais mulheres nós tivermos aparecendo, criando ideias, né? Criando conceitos, divulgando diferentes linhas de raciocínio, de atuação, melhor é para nós, mulheres, e para essa sociedade que passa a compreender o papel de todas as pessoas, né? Não como sendo homem ou mulher, mas como sendo cidadão, né? Então, comecei ontem falando sobre essa sororidade, depois eu passei para a empatia, que também é uma temática bastante importante, né? Que empatia, lembrando, é o ato de nós acolhermos o outro, né? Com totalidade, na sua integridade. É sermos capazes de nos doar para essa escuta de forma integral, né? Então, atuei um pouco nessa empatia, falei o quanto as expressões faciais, elas são capazes de nos ajudar a entender o processo de sensação, né, que o outro está sentindo. Às vezes a gente acha que empatia é sentir o que o outro sente. Impossível. Eu não consigo sentir a intensidade do que o outro sente. Mas, conforme eu copio as expressões faciais dele, conforme eu reproduzo aquilo que ele disse, eu consigo experimentar o que ele está sentindo. Então, vou dar um exemplo que eu usei inclusive ontem, né? Uma aluna virou pra mim e falou assim: ai, Rê, esqueci meu moletom lá embaixo. E aí eu falei: você esqueceu seu moletom lá embaixo? Na mesma hora ela falou: mas eu tô indo lá buscar, né? Se você for pensar, eu poderia ter falado: poxa, caramba, vai molhar, vai rasgar. Eu não sei o que é que essa criança estava pensando com relação à frase, eu deixei meu moletom lá embaixo. Mas a partir do momento que eu falei: puxa, você deixou seu moletom lá embaixo, eu consegui experimentar o que é que eu sentiria se eu tivesse deixado meu moletom lá embaixo. Eu ficaria preocupada de alguém pegar por engano, eu ficaria preocupada dele cair no chão e sujar, eu ficaria preocupada dele rasgar. Então eu consegui experimentar um pouco do que é essa sensação. E para isso, eu preciso me colocar à disposição do outro, né? Que é um trabalho, é um exercício. Consigo fazer todos os dias? Claro que não. Com todas as pessoas? Claro que não. Mas é algo que é aprendido. Por um determinado tempo da nossa vida, a gente desaprende para depois reaprender de forma consciente. Então, quando eu tô numa reunião, quando eu tô participando de encontros com outras pessoas ou conversando, eu faço aquele esforço de reproduzir na minha cabeça para conseguir entender o que essa pessoa está sentindo e da forma como ela está sentindo. Lembrando que nunca na mesma intensidade, mas experimentar o princípio dessa sensação é possível com um exercício. Então, conforme a gente vai exercitando, conforme a gente vai se colocando com maior escuta, mais tranquilos nós ficamos para receber informações, né? Não reagindo, mas respondendo a essas informações, né? Falamos da importância do responder e do não reagir, que nós vivemos num mundo muito acelerado, em que o tempo todo a gente quer resolver, né? Vamos almoçar? Não, agora eu não posso. Né? Enquanto a gente poderia falar: puxa, eu gostaria de almoçar agora, porém, entretanto, todavia, não é possível devido a, né? Então, o quanto a gente pode usar de ferramentas que nos ajudem a responder. Falei um pouco da minha trajetória como educadora, desde o dia em que eu pisei na primeira vez na sala de aula para como eu me vejo hoje como mulher e educadora. O quanto eu precisei buscar reforços fora da sala de aula para que isso não interferisse no meu trabalho, não interferisse na minha conduta e para que eu evoluísse, né? E venho nessa caminhada. Então, falamos ontem sobre yoga, falamos sobre o uso das ervas em diferentes terapias, né? Falei sobre aromaterapia, que é uma coisa que eu venho estimulando nos meus alunos, espirrando um cheirinho aqui, um cheirinho ali, né? Para estimular diferentes sentidos deles. Falamos um pouco sobre exercício físico, né? O quanto é essencial para a mente funcionar. Falamos sobre neurotransmissores, né? Quais são os que nos estimulam, os necessários para o nosso dia a dia, o que libera prazer, como é que a gente pode ter esse prazer de outra forma, sem ser de forma medicalizada, né? E falamos, que mais? Também de meditação, né? A neurociência, inclusive a Carla Tiepo, no curso dela de neurociência, ela tem um módulo só sobre meditação, a importância da meditação para que a gente consiga fazer novas conexões de formas diferentes. Então falamos também sobre
sobre meditação, falamos sobre yoga, que é algo que eu venho buscando um pouco mais de entendimento e que eu vejo que tem feito diferença na minha vida. Falamos também sobre arquétipos, né? Eu comecei a estudar arquétipos tem alguns anos e comecei a me interessar sobre esses padrões de comportamento, essas formas de se comportar, né? O Jung traz esses arquétipos, é muito usado em coach, identificar com quais comportamentos eu me identifico mais ou menos. Então eu levei ontem para essas mulheres quais arquétipos que eu me identificava mais, quais para mim faziam mais sentido e me permitiam utilizar nos diferentes momentos do dia, né? Então o arquétipo da bruxa, o arquétipo da velha, o arquétipo da loba. Conversamos sobre isso também. No geral, foi isso, né? Mas aproveitando, eu queria compartilhar algumas das bibliografias que eu tenho usado no meu dia a dia para compor o meu trabalho, para refletir sobre diferentes temáticas, né? Então, vou começar aqui. A disciplina positiva, né? É um curso que eu sou formada e é o que eu uso muito para o meu dia a dia em sala de aula, né? É uma forma de se comportar e de ver o mundo. Ela é pautada na promoção de saúde, né? Então, ao invés de nós deixarmos chegar no último estágio do estresse, do aborrecimento, a gente busca o caminho do meio que nos promove uma saúde mental para que a gente não chegue nesse extremo. Então, são formas de conduzir o nosso dia a dia, né? E é muito pautado na empatia, muito pautado no diálogo. Então, disciplina positiva tem de 0 a 3 e tem também até ao 6, é mágico. Professor querido Rui César do Espírito Santo, autoconhecimento na formação do educador, para mim se fez extremamente necessário nesse processo de autoeducação, em especial quando ele aponta aqui uma frase, se nós não nos autoeducarmos, né, se nós não nos pontuarmos, se nós não tomarmos consciência de que educadores nós somos, seremos cegos conduzindo cegos. Né? Então, enfim, me marcou muito essa passagem do livro dele, ele discorre sobre isso, mas para mim é um livro de consulta eterna. Autoeducação. O Cérebro da Criança, me perguntaram ontem, do Dr. Daniel Siegel e da amiga dele aqui embaixo, que é como que é o nome dela? Tina. E o Cérebro da Criança, ele mostra de uma forma muito didática, ele tem até história em quadrinhos, tá vendo? De diferentes comportamentos. Então, o filho tá no carro fazendo birra. Como que o cérebro dele tá funcionando agora? E o que eu posso fazer agora? Então, bem interessante. É bem interessante, anota aí, O Cérebro da Criança. Esse aqui é um livro querido, eu não conhecia, é um paradidático usado normalmente primeiro, segundo ano, fala sobre o abecedário dos aromas, então trabalha as letras, mas tendo como contexto, como base, os temperos, diferentes temperos. Então, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, Basiquettes, vamos ver. Do B, ó, dos temperos com um B só existe a baunilha, uma vagem perfumada cujo cheiro é maravilha. Então, mas falando de chazinhos, o de bolo é campeão, que é bom para azia e também para digestão. Então vai contando para que serve cada tempero, para que serve, quais os efeitos no nosso corpo. Então fala aqui do alecrim, né, que é uma coisa que eu uso muito. Alcaparra, alecrim, anis, alho poró, que perfumam o jardim. Mas não posso me esquecer de falar do alcaçuz, que seu chá é bom para tosse desde o tempo de Jesus. Se bateu, coloque arnica, mas não pense em engolir. Só o cheiro da arruda vai fazer você sorrir. Então, é uma graça para a criançada entrar em contato com esses temperos, né? Com esses vegetais, legumes, tem tudo aqui. E rimas, eu adoro rimas também. Olha que ilustração fofa, né? É um livro super, super gostoso. Mulheres que Correm com os Lobos, que eu sempre falo que é um desafio da minha vida. Quem me apresentou foi a minha tia Cláudia, há muitos anos atrás, inclusive esse livro é dela. Uma outra amiga minha, Bianca, fez um bom uso desse livro, mas falou, linda, é um livro difícil de ler, e realmente, pra mim, é um livro difícil. É um livro que eu começo, aí eu volto, aí eu avanço um pouquinho, aí eu volto, aí eu avanço um pouquinho, eu volto, e eu fico nesse trabalho porque é um tanto quanto denso e me faz pensar muito o tempo todo. Né? E eu acho muito maravilhoso a forma como ela coloca, como a Clarissa coloca
os exemplos, as histórias, né? Porque ela fez um estudo ao longo de muitos anos, buscando diferentes histórias ao redor do mundo e como essas histórias representavam, né, as mulheres, e que mulher selvagem é essa que ela fala, que nós temos dentro de nós. Então, Mulheres Correm com os Lobos, eu entendo que é um livro de cabeceira, de consulta o tempo todo. O Comunicação Não Violenta também, do Marshall Rosenberg, é um livro que dá para você ler numa batida só. Eu, particularmente, leio por intermédio de outros... Eu leio por intermédio de outros autores, mas é um livro que vale a pena sentar para entender. Ele é o paizão da comunicação não violenta e o livro dele é muito claro e faz muito sentido. Tá bom? E aí o curso de chakras, falei um pouco sobre chakras ontem, o curso da Humaniversidade, que foi um curso de chakras que eu fiz, extremamente significativo para mim, uso muito em mim, procuro estudar sempre que dá, passo o olho, revisito para entender quais são esses centros de força, como é que eu posso fazer para estimulá-los, para me manter cada vez mais conectada, mais integrada. Então... tá aqui um pouco de bibliografia para quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre si, né, nesse processo de autoconhecimento, de autoentendimento sobre a vida e sobre as suas particularidades. Muito obrigada pela atenção de vocês, deixo aqui o meu abraço e um bom restinho de semana para todos. Um beijo, tchau, tchau.